Boa noite. Boa noite a todos. O tema do nosso trabalho é terapia intravenosa em pediatria. E o nosso grupo é a Letícia Vieira, a Rúbia, a Paola, a Tainá, a Edith e a Joisilene. Pode passar, por gentileza. Bom, então nós vamos falar um pouco do conceito de terapia intravenosa, apesar de nós já termos visto isso, né, estudado sobre a terapia intravenosa, mas só para relembrar, então. A terapia EV ou IV, que é endovenosa ou intravenosa, ela é o tipo de administração de medicamentos ou líquidos diretamente na corrente sanguínea, através de acesso venoso periférico ou de acesso venoso central. Esse tipo de terapia medicamentosa é utilizado em pacientes que necessitam de uma administração mais rápida, porque ele chega diretamente à corrente sanguínea. Então, ele tende a ter um efeito mais rápido do que as outras vias de administração. E é utilizado quando o paciente tem uma quantidade inadequada ou perda de algum componente. Então, ela é utilizada para administrar fluidos, eletrólitos, vitaminas, em situação de desequilíbrio hidroeletrolítico, né, em casos de perda sanguínea, para administrar os hemocomponentes, os concentrados de hemácias, de plaquetas. Em casos de infecção, é a via mais rápida, como eu disse, para administrar um antibiótico, por exemplo, para procedimentos cirúrgicos, em casos de grandes queimaduras. Numa situação de queimadura, por exemplo, numa situação de emergência, é realizado o acesso venoso periférico, mesmo no local da queimadura, e se não for possível, é realizado um acesso venoso central para poder realizar a hidratação desse paciente. Pode passar o slide, por favor. Então, nós vamos começar a falar das intervenções de enfermagem. Em relação à seleção do acesso venoso em pediatria, nós temos que considerar alguns aspectos. São eles, então, primeiramente, a facilidade de inserção de acesso. A criança nem sempre tem veias calibrosas, né? Então, a gente tem que avaliar onde a gente acha uma veia mais calibrosa para a inserção do acesso e, preferencialmente, a punção é realizada na mão, quando é para inserção de catéter endovenoso, que é para um período maior de administração, ou quando é para uma punção venosa, para coleta de material biológico, por exemplo, que é um procedimento mais rápido, a gente pode realizar com scalp ou agulha, e se a criança tiver uma veia calibrosa no braço, a gente pode utilizar a veia basílica ou a cefálica, que a gente sabe que é menos doloroso para a criança, né? O tipo de agulha ou catéter que pode ser empregado, o conforto e a segurança do paciente, né? Então, a gente avalia de acordo com o calibre da veia, com o tipo de solução que vai ser administrado, com o tempo de administração, tudo isso tem que ser levado em consideração para a escolha do tipo de agulha. Além disso, antes de iniciar, é necessário conferir a prescrição médica. Pode passar, por favor. A gente vai lavar as mãos, preparar o material, avaliar o paciente, realizar o preparo psicológico. Então, a criança, ela tem que estar ciente do que vai acontecer com ela, né? A gente nunca pode omitir ou mentir. A gente tem que explicar o que vai acontecer e tentar acalmá-la da melhor maneira possível, né? Na pediatria, a gente faz de tudo. A gente conta história, canta música, usa fantoche, usa desenho. A gente utiliza de todo o lúdico para tentar proporcionar um melhor atendimento para aquela criança.
A gente vai selecionar o local, dilatar a veia, né? Então, garrotear o local para sentir onde a veia é mais calibrosa. Lembrando que a gente realiza a lavagem das mãos antes e depois do procedimento, né? E, por último, então, o profissional vai selecionar a agulha ou catéter, né? Calçar as luvas, realizar a antisepsia no local da punção, perfurar a veia, fixar o catéter e realizar o curativo. Aí a gente colocou uma observação, lembrando que a punção venosa ela deve ser realizada de maneira asséptica para proporcionar uma terapia segura para esse paciente. Pode passar. Agora eu vou passar a vez para minha colega Tainá. Oi, boa noite. Eu vou dar, então, continuidade nas intervenções de enfermagem. Eu vou falar no preparo da criança agora. O preparo da criança deve ser realizado, preferencialmente, por uma enfermeira já da unidade ou que já tenha estabelecido previamente um relacionamento de confiança da criança. Então, o segundo, a gente inicia o preparo da criança em cerca de 30 minutos antes da realização do procedimento. Depois, a gente apresenta-se aos pais da criança e converse com eles, orientando sobre a necessidade da punção, né? E, por último, a gente verifica com os pais da criança, né, qual é o comportamento dela em frente a um procedimento doloroso. Pode passar. Além das precauções e das observações de enfermagem com a relação ao tratamento IEV, que é intravenosa, os fatores que devem ser considerados ao se preparar e administrar a substância para a criança pela via intravenosa inclui os seguintes critérios: a quantidade de substância a ser administrada, a diluição mínima da substância quando a criança está em restrição de líquido, tipo de solução na qual a substância pode ser diluída, o intervalo de tempo no qual a substância pode ser administrada com segurança, a velocidade da infusão que a criança e os vasos podem tolerar, né, durante o procedimento, a capacidade de volume do equipo, o horário na qual está ou outra substância deve ser administrada e a compatibilidade de todas as substâncias que a criança estiver recebendo intravenosa. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre as técnicas diferenciadas à criança. Primeiramente, a gente deve fazer uma preparação psicológica dessa criança. E antes, o que a gente tem que fazer? Explicar para ela o motivo do procedimento, então o porquê da gente estar fazendo aquilo, descrever para ela o local do procedimento, os equipamentos que ela pode ver, o tempo que vai levar, as sensações que ela vai ter, se vai ocorrer dor e qual que é de que forma vai ocorrer essa dor, né? Se vai doer muito, se vai doer pouco, mas é importante deixar ela tranquila. O barulho, então barulho de equipamento, barulho de pessoas, ela pode estar ouvindo, então é importante acalmar essa criança. Os cuidados especiais necessários após o procedimento, então curativo, limpeza, e o que pode estar acontecendo depois do procedimento. É importante utilizar uma linguagem adequada com essa criança, então não utilizar termos muito técnicos, né? Mas só informar de uma forma que ela entenda. Depois do procedimento, a gente deve aconchegar e confortar essa criança ou lactente. Então, acabou de passar por um procedimento um pouco traumático, que pode envolver dor, pode envolver coisas que ela nunca sentiu. Então, a gente deve confortar. Estimular as crianças a expressarem seus sentimentos. Então, estimular ela a falar, né, o que sentiu. E depois de tudo, elogiar as crianças por terem se comportado durante e após o procedimento. Então, é muito importante esse elogio para que ela volte a se comportar novamente nas próximas vezes.
Aqui são algumas posições que aumentam o conforto da criança durante um procedimento doloroso. Essa primeira aqui, o B, é colocar o bebê enrolado sobre o ombro de um dos pais. Aqui a A é ficar no colo da mãe. E aqui também, na D também. Então, essas posições podem acalmar a criança, né? Deixar ela mais confortável e fazer um procedimento mais confortável. Aqui são os acessos venosos mais utilizados em membros superiores. Nessa primeira foto aqui, a veia basílica, anticubital mediana e veia cefálica. Aqui a veia subclávia. Aqui a cefálica basílica e a jugular também. Já nos membros inferiores, a gente utiliza mais a veia femoral e as veias marginais mediana e veia do arco dorsal do pé para lactentes. Boa noite. Então, os equipos dentro da terapia intravenosa são utilizados diferentes equipos, entre eles diferentes catéteres, que são dispositivos implantados cirurgicamente ou não, dependendo do tipo de catéter, e da localização, pode ser periférica, pode ser central, com o objetivo de garantir uma via rápida e segura para a infusão de soluções, coleta sanguínea, entre outras funções. Pode passar. Existem os catéteres usados na rede venosa periférica. São dois tipos, um deles é o catéter flexível, o abocate, desculpa. São também chamados catéter flexível sobre agulha. Ele é um canhão transparente, disponível em vários calibres. Ele proporciona menor risco de infecção e ele não fica agulha. Então, é recomendado na utilização para períodos prolongados, internações principalmente, que exijam uma administração de medicamentos e que ajuda também, dependendo do medicamento, para não causar inflamação ou lesão na veia. Existe de polímero, policloreto de vinila ou poliuretano. Em pediatria, o menos calibroso é o 24, dependendo do tamanho da criança, dependendo do peso. Mas os mais usados são o número 22 e o número 24. Pode passar. Contraindicados quando há infecção, flebite, infiltração, ou extravasamento subcutâneo. São passos de escolha, arco dorsal da mão, fossa antecubital, veias dos membros inferiores, que não é muito indicada pelo risco de tromboembolia, veia da região cefálica e veia jugular axilar. Quando o catéter não se mantém com soro para hidratação, pode permanecer salinizado sem necessidade de equipe. Pode passar. Aqui são os diferentes tamanhos do gel com o abocate. Como pode se observar, vai depender do tamanho da criança, vai depender do calibre da veia que se precisa. Para exame, se se precisa um calibre maior, para infusão de medicamentos pode ser um pouco mais pequeno. Pode passar. Tem outro tipo de catéter periférico, que é o scalp butterfly. É uma agulha e ele tem uma aletinha para empunhar. Ele é utilizado principalmente para medicações de administração imediata. Se evita manter o paciente porque é agulha. Nos calibres que mais se utilizam na pediatria, depende de novo do tamanho da criança, 27 e 25 utilizados em neonatos. E se avalia a situação independente de cada paciente, tendo um maior risco de infiltração. Pode passar. Temos outro catéter, tem um catéter umbilical venoso, que é indicado para recém-nascidos com menos de 1000 gramas ou hemodinamicamente instáveis.
Contraindicado em defeito de fechamento da parede abdominal, encefalite ou peritonite, enterocolite necrotizante, CIVD, se utiliza na veia umbilical e é utilizado para infusão de solução fisiológica. Tem outro catéter umbilical que se pode fazer por a via arterial, que ele é usado em situações de gravidade, independente de pessoa nascer. É utilizado para monitorização contínua da PA invasiva e também para coleta de sangue frequente em paciente grave. Pode passar. O acesso venoso por flebotomia, indicado na impossibilidade de qualquer outra forma de acesso venoso. Contraindicado em coagulopatia, sangramentos ou deformidades anatômicas de vaso. Pode ser feito na jugular interno, externo, na subclávia, na femoral, na face. Para infundir também um volume mínimo de 0,5 ml por hora. Pode passar. Tem outros equipamentos fora desses catéteres, como a bureta, que é um dispositivo utilizado para administrar as medicações em pequeno volume, é tipo uma seringuinha, que necessita um rigoroso controle do seu volume com exatidão. Porque na pediatria, como eles são muito mais pequenos, a dosagem pode ter, ou influencia muito mais, pode ter uma reação muito maior da esperada. Pode passar. Dispositivo intravenoso parinizado, como já foi falado, ele permite a administração de medicações sem precisar manter o acesso venoso com um soro fisiológico ou qualquer hidratante, qualquer solução. Ele pode ser lavado com heparina, pode ser deixado com heparina, ou pode ser lavado com soro fisiológico após a administração das medicações. São indicados para crianças em risco de convulsão e hipoglicemia e para quem está em tratamento prolongado, mas que não precisam de fluidoterapia. Pode passar. Esse dispositivo evita dor e desconforto das funções, mas também facilita a movimentação e a deambulação, principalmente em crianças e idosos, porque não tem que carregar o equipo no aparelho. Oi, tudo bem? Tudo pode passar. Ah, tá. As bombas de infusão são utilizadas para fluidoterapia, para medicamentos que precisam um gotejamento, uma quantidade específica, permite a administração de medicamentos e soluções em baixos fluxos, e ele é para medicamentos ou para fluidoterapia de forma bem específica, bem controlada. Pode passar. O catéter venoso central. Dentro do catéter venoso central, temos 3 tipos de catéter venoso. Está o catéter não tunelizado, que eles são de curta durabilidade, são mais utilizados, não precisam de cirurgia. Entre eles temos o Intracat, pode passar. São utilizados se não tem emergência. Ele pode ter um único lumen ou vários lumens de diferentes tamanhos, que pode vir marcado, pode ser quando tem às vezes 2, 3 lumens, até 5 lumens. Ele tem um lumen específico para cada coisa,
administração de dieta parenteral, para medicações, para fluidoterapia, para extração de sangue, de meia permanência, pode ser uma punção na subclávia, subclavicular, intraclavicular, e ela é por suturação fixa. Pode passar. O PIC é outro catéter não tunelizado, é um catéter semi-implantado, um catéter central de inserção periférica, é passado por enfermeiros, é feito de poliuretano e de silicone, tem de vários lumes também, pode ser das vias cefálica, basílica mediana. Ele deve evitar-se na infusão de hemocomponentes, evitar utilizar seringas menores de 10 ml para lavar o catéter, porque entre menor a seringa, maior pressão, pode estourar o catéter, dependendo marca. Então, geralmente é utilizado seringa de 10 para cima. O tempo de permanência da PIC pode ser de algumas semanas até um ano, depende da terapia. Deve-se atentar para dores e pensamento do catéter. Pode ser único, duplo, triplo ou até 4 lumes. Ele se faz um mantenimento de curativos, ele pode ser inserido e o paciente pode continuar a terapia domiciliar. Pode passar. Tem outro tipo de catéter, que é o catéter portocat, que é um catéter totalmente implantável, também chamado com reservatório subcutâneo, principalmente utilizado em quimioterapia. Ele é implantado em centro cirúrgico, é para protocolos agressivos. Ele é um catéter que se implanta e, quando preciso, o enfermeiro vai utilizar, geralmente se utiliza uma agulha de Huber. Ele é totalmente implantado, feito tem uma câmara de reservatório, que é onde vai se implantar a agulha. Pode ser feito de funções repetitivas, agulha trocada dependendo as normas do CCH de cada hospital. E isso aí. Pode passar. Antes de continuar, desculpa. Existem outros catéteres que, principalmente, tem um catéter venoso central tunelizado, que ele tem um trajeto subcutâneo antes de inserção a nível venoso. Eles são de inserção em veias de grande calibre, que chega até as veias centrais do coração, até a veia cava, por ser inferior ou superior. E os principais catéteres são o Hickman e o Broviac, que são utilizados principalmente para hemodiálise. E tem os catéteres intraossos, que são, pela medula ser uma veia rígida. Eles são utilizados em pacientes em PCR com em choque hipovolêmico ou em choque séptico, que não conseguem um acesso venoso e precisam de uma inserção rápida. Só como pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a administração de medicamentos em terapia intravenosa. A administração de medicamentos de forma direta. Como é que isso acontece? O medicamento é injetado diretamente na veia do paciente, com o uso de uma seringa puro, no caso de situação de emergência, ou diluído em água destilada ou soro fisiológico em tempo menor do que 5 minutos. Ela é indicada, a forma direta, para crianças maiores de 2 anos de idade e utilizada em crianças acima de 2,5 kg, sem clínica de ICC ou insuficiência renal aguda. Insuficiência cardíaca, que é a ICC. Ela é contraindicada para lactentes e recém-nascidos, devido ao risco de romper os vasos pela sua fragilidade, pela imaturidade fisiológica e, dependendo do medicamento, intensificar as reações adversas. Então, ela não deve ser aplicada em lactentes e recém-nascidos. A técnica para administração do medicamento de forma direta. Aspirar o medicamento na dose prescrita
injetar na membrana da bureta, adicionar 10 ml ou volume de soro preconizado para cada medicamento, SG 5% ou SF 0,9%, e controlar o gotejamento de acordo com o tempo estipulado para cada droga. Algumas observações de enfermagem. O equipo e bureta devem ser lavados após cada medicação, comunicar e registrar as possíveis reações adversas. Toda medicação deve ser administrada em SG 5% ou SF 0,9% puro, sendo exclusivo para esse fim e trocado a cada 24 horas. É importante calcular o gotejamento e é importante observar o tempo preconizado da medicação. O garrote é muito utilizado dessa forma, que ele é um cinto flexível utilizado para reter o sangue, para facilitar a visualização da veia. Então, aqui são alguns tipos, sendo esse aqui de silicone mais utilizado, mas também tem esse outro tipo aqui. Então, nessa foto aqui à direita, a gente vê o local da punção, aqui em cima o garrote. E... Vocês estão me ouvindo? Estão lendo? Tá. Aplicar a compressão a uma distância aproximada de uma mão acima do local de punção. Para facilitar esse acesso, a gente conta com esse equipamento aqui chamado venoscópio. E o que é o venoscópio? É um aparelho compacto, anatômico e portátil, que possibilita de forma não invasiva a visualização precisa de veias por meio de combinações luminosas de LED. Então, aqui a gente coloca o venoscópio e consegue ver a veia aparecendo aqui e fica mais fácil de achar ela para fazer a perfuração. E também tem o tipo de administração que é através de dispositivos já conectados, que não é a forma direta, né? Porque os dispositivos já estão inseridos na veia. Então, como fazer? Conferir a prescrição médica, reunir material, identificar o paciente, higienizar as mãos, calçar luvas de procedimento, verificar a compatibilidade do medicamento a ser ministrado com a solução que esteja sendo infundida, caso esteja sendo administrada outras medicações do acesso venoso, fechar a válvula de controle do fluxo para outros medicamentos ou soluções se necessário, fazer asepsia do local da injeção utilizando bola de algodão com clorexidina alcoólico 0,5% e fazer movimentos em espiral na pele. Retirar o conjunto de seringa e agulha da embalagem, funcionar o adaptador de silicone ou equipo no local apropriado com a agulha. No caso de torneira de 3 vias ou conexão Y, conectar a seringa sem agulha. Verificar a permeabilidade do acesso venoso, lavar com soro fisiológico 0,9%, empurrar o êmbolo da seringa injetando a solução e manter o soro conforme prescrição. Observar a reação do paciente ao recebimento da medicação, recolher material e desprezar nos locais apropriados e registrar o procedimento. Aqui é onde a gente despreza o material perfuro-cortante, né? Na caixa de material perfuro-cortante, que é o local adequado. Algumas partes desses equipamentos, a gente conta com a trava de segurança, que é para controlar a saída do medicamento, e a entrada também de substâncias. A torneira. A torneira é uma das principais vias de entrada de micro-organismos na corrente sanguínea e pelas conexões a linhas de infusão. A limpeza das conexões com álcool a 70% é fundamental antes da utilização dessas vias. Nunca deixe uma conexão aberta. Então, a gente tem que usar essa torneirinha aqui para fechar as conexões que a gente não está usando. Para fazer a fixação dos dispositivos intravenosos, a gente conta com o adesivo Transport, que é esse aqui dessa foto. A gente cola o adesivo em cima da borboleta. E a gente coloca a identificação do paciente, que deve ser colocada logo após a punção. A gente coloca o nome dela aqui. E aqui ficou o adesivo. Agora a gente vai falar sobre as complicações. Na distribuição de medicamentos. A distribuição, que é a transferência do medicamento do sangue para os espaços intersticiais e depois para as células dos medicamentos, é alterada pelos seguintes fatores.
porcentagem maior de água corporal do que nos adultos, troca mais rápida dos líquidos extracelulares, menor teor de gordura, imaturidade hepática, o que altera a eliminação durante a primeira passagem, quantidades menores de proteínas plasmáticas disponíveis para ligação aos medicamentos e maturidade da barreira hematoencefálica, que permite a penetração de alguns medicamentos. Então, esses fatores aqui, né, que eu falei, eles alteram a transferência do medicamento em crianças, em recém-nascidos, e é muito importante cuidar para esse fato. As complicações mais frequentes em veias periféricas: hematoma, celulite, trombose, flebite, TEP, embolia gasosa e infiltração. Aqui do lado a gente vê a foto de uma criança com trombose. E fatores que provocam reações locais: droga com extrema de temperatura, então muito fria ou muito quente, vaso fino e frágil utilizado diversas vezes. Outra complicação também que pode ocorrer é o extravasamento, que pode ocorrer fraturas, cortes ou microfuros no catéter, deslocamento da agulha de punção, rompimento da conexão do catéter com o reservatório. O que devemos fazer, então, quando isso ocorre? Devemos suspender a administração da medicação, aspirar o resíduo da medicação, que pode conseguir, evitar pressionar o local, deixar com pressão ali em cima, aplicar compressas frias, mornas, né? Comunicar ao médico, registrar, documentar e acompanhar o paciente, sempre verificando como é que está ali o local da lesão. Pode passar. Complicações também mais frequentes, ocorre o pneumotórax, que é o ar que fica entre as pleuras, o hemotórax, que é o sangue, o mau posicionamento, né? Quando é o catéter central, normalmente, hematoma no local, lesão arterial, quilotórax, obstrução, ausência de refluxo, ruptura de pontos, trombose, extravasamento e infecção. Agora vamos falar do preparo de medicações endovenosas e reconstituição e a diluição também. Então, vamos lá. Para a garantia do preparo e administração seguros, o enfermeiro sempre precisa ter o máximo de atenção durante o procedimento. O procedimento para o preparo deve ser sistemático, a fim de minimizar ou eliminar a possibilidade de erros, devendo-se sempre calcular a dose com precisão. Não é possível, então, administrar mais ou menos da dosagem prescrita, ela tem que ser exatamente o que o médico solicitou. O procedimento deve ser realizado de maneira ascética, avaliando previamente a condição do paciente, sempre avaliar se o paciente for fazer um antiarrítmico, ver como é que está a frequência cardíaca, sempre antes e após, e também durante o procedimento, para identificar se vai fazer o efeito esperado ou algum efeito adverso. Pode passar. Administram-se apenas preparações aquosas sobre a forma de soluções, ao qual devem ter pH neutro, próximo ao sangue, e ser isotônicas e apirogênicas, que é com a solução de água destilada ou soro fisiológico ou glico. As suspensões aquosas ou emulsões são raramente utilizadas, e quando são, elas devem ter partículas inferiores a 7 micras, que é igual ou menor que as hemácias, e pequenos volumes, porque senão pode provocar trombose e embolia. Então, para o preparo de medicações, os profissionais de enfermagem devem estar sempre treinados para evitar os erros durante procedimentos de administração. Deve conhecer, então, a farmacodinâmica, as reações adversas e interações dos medicamentos a serem administrados. Conferir atentamente a concentração e a dosagem adequada do medicamento, comparando com as prescrições, checar com os familiares e o paciente, né? Às vezes
a criança sabe, ou adolescente, o histórico de alergia, seguir sempre os 5 certos, que hoje em dia são muitos mais certos, mas os 5 certos são sempre essenciais, conferir a validade do medicamento, preparar a medicação em um ambiente adequado e higienizado, seguindo as normas de controle de infecção preconizadas pelo serviço ou pela instituição. Conferir no prontuário o nome do paciente e, ao mesmo tempo, confirmar com o paciente, lendo no prontuário ou na etiquetinha qual o nome dele, a data de nascimento, né, ou com o responsável, administrar o medicamento pelo profissional que preparou, avaliar os fatores que possam alterar a farmacocinética do medicamento, conferir no prontuário o horário do medicamento e assinar com a letra legível. Registrar em prontuário as atividades realizadas, incluindo as reações adversas, e assinar e carimbar sempre o prontuário e os registros de enfermagem. Olá, boa noite. Continuando aqui o preparo de medicações, então, muitos medicamentos, em especial os injetáveis, eles são produzidos na forma de pó, e eles necessitam também ser reconstituídos no momento da sua utilização, né? Então, esse tipo de procedimento, ele é feito, né, porque os medicamentos, assim, apresentados, são mais estáveis, né, e eles possuem maior prazo de validade, e além de condições mais favoráveis de armazenamento. Então, para que eles possam ser administrados pela via endovenosa, esses produtos eles precisam primeiro ser reconstituídos, né? Na maioria das vezes, os pós eles são vendidos sob a forma de liofilizada, e são acompanhados de sua solução reconstituinte. Então, quando a solução de reconstituição não entrega com o produto, o fabricante ele já deve indicar na bula, né, as soluções nas quais o fármaco é estável e o tempo de estabilidade em cada solução. Bom, aqui nós temos a reconstituição, né? Então, a reconstituição ela significa que o produto ele irá retomar a sua forma original líquida, né? Então, a reconstituição ela já deve ser feita momento antes do horário de administração, já que após ali a reconstituição, o produto irá apresentar menor prazo de validade, né? Então, se a reconstituição for feita com antecedência, esse medicamento ele já deve ser guardado sobre a refrigeração a uma temperatura ali de 2 a 8 graus, né? E também é muito importante frisar que no momento ali da administração, as reconstituições elas já devem estar à temperatura ambiente. E ali, só para ressaltar que algumas soluções bastante utilizadas para a reconstituição sobre a solução bacteriostática, né, e a solução de cloreto de sódio, a 0,9%, que seria o soro fisiológico, e a solução glicosada a 5%. Pode passar. E aqui nós temos a diluição, né? A diluição, ela significa que uma solução injetável será diluída até uma menor concentração, né? Então, para a diluição, normalmente utiliza a solução de cloreto de sódio, que é a 0,9%, a solução de glicose também a 5%, ou outros diluentes indicados também pelo fabricante, né? E também a diluição ela tem como objetivo alterar a concentração de um medicamento, já que em estado líquido seja uma solução, já que em estado líquido, né, seja uma solução, uma suspensão ou um pó reconstituído. Pode passar. E também algumas crianças, elas possuem algumas características diferentes, né, que a população adulta, devido principalmente à idade e à superfície corpórea, né? Elas apresentam aspectos específicos de absorção, distribuição, metabolismo e a excreção das drogas.
E ali, só para complementar ali sobre a diluição e a reconstituição, as diferenças são, então, esses dois termos, eles acabam gerando confusão, né, na maioria das pessoas, e são erroneamente utilizados como sinônimo por alguns fabricantes, né? Então, esses dois termos, embora eles acabam descrevendo processos semelhantes, né? Mas eles acabam representando também objetivos diferentes. Como já foi explicado ali em cima, que a reconstituição, ela consiste, né, em retornar o medicamento da forma de pó para a sua forma original líquida. E a diluição, ela já tem como objetivo alterar a concentração, né, de um medicamento já em estado de líquido, né, seja uma solução, uma suspensão ou um pó reconstituído. Então, esses diluentes, eles usados geralmente são os mesmos, tanto na reconstituição e como na diluição. Então, essa é a diferença, né, os objetivos delas são diferentes, mas ela ali tem essa, como que eu posso dizer, esse processo semelhante. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada por assistir, gente. Vamos ver como é que para de gravar aqui. Achei. Tchau.